E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia do nosso estudo do Evangelho de Jesus segundo João. E hoje a gente vai estudar o capítulo 19. Maravilhoso! Vamos ver aqui a crucificação de Jesus. Eita, Pai! Esse capítulo é muito bom. Estamos chegando no final, né, gente? Faltam mais 2 capítulos. E é isso aí. Vamos lá, pegue sua caneta, sua Bíblia, seu caderno, anote tudo e vamos lá começar pedindo a ajuda do nosso Pai. Pai, obrigada, Pai. Muito obrigada por esse dia, por mais um dia de estudo, por mais um dia na Tua presença, nos enchendo da Tua palavra, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, tão amado, que tem nos conduzido, nos dado discernimento e sabedoria, Pai. A Tua sabedoria, Senhor, que nós precisamos para poder compreender, Senhor, a Tua palavra, para entender aquilo que o Senhor quer revelar para nós, Senhor. Então, estamos aqui, Senhor, abertos à Tua vontade, que Teu Espírito Santo tenha liberdade, que os nossos pensamentos sejam cativos apenas a Ti, Senhor, para que nada venha nos distrair, Pai, da Tua voz, Senhor, da Tua vontade. Obrigada, Paizinho. Em nome de Jesus, eu te oro. Amém. Amém, gente. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 19. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos. Olha aqui. Uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Gente, esse capítulo a gente vai parar bastante, porque tem muito detalhe bem interessante que a gente precisa falar. Vamos falar sobre essa coroa de espinhos. E aí a gente vai ler aqui, ó, Gênesis, vamos lá para Gênesis, no capítulo 3, no versículo 18. O capítulo 3 vai falar da queda, né, do pecado, quando entrou, e aqui no 18, Deus está falando das maldições, né, que por causa do pecado, a cobra vai rastejar, porém inimizade entre você e a mulher, enfim. Aí no capítulo 18, Deus fala assim: ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Então você vê que espinhos aqui tá tendo sentido de maldição, sabe? Então os espinhos são símbolos da maldição que há sobre a criação. Jesus estava tomando sobre si essa maldição de Gênesis 3. Então, os soldados foram usados profeticamente sem saber. Então, esse é um detalhe bem legal que eu não sabia dessa questão dos espinhos. É para a gente ver, esse capítulo a gente vai ver bastante, que todo o Antigo Testamento tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. Continuando, teceram a coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Eu achei bem interessante essa parte aqui, ó, porque eles primeiro chamam Jesus de rei e em seguida dão bofetadas em Jesus. Quantas pessoas vão aos cultos, né, aos domingos, chamam Jesus de rei e na segunda-feira desonra Jesus. Desonra de várias formas. Então, que o nosso discurso seja condizente com a nossa prática. Então, não adianta eu chamar Jesus de rei e desonrá-lo no dia seguinte, com as minhas ações, com as minhas palavras, quando eu não quero viver de acordo com a palavra dele, quando eu desobedeço a palavra dele. Então, isso é desonrar a Jesus, é desonrar a Deus. 4. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Mais uma vez, Pilatos dizendo que Jesus era inocente. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmos e o crucifiquem vocês, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei
E segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Essa lei que eles estão citando está lá em Levítico 24:16, onde diz que aquele que blasfemar contra Deus será executado. Só que a execução deles na época era apedrejado, né? Porque os judeus só podiam matar por apedrejamento. E aí ele disse, não, ele vai morrer sim, porque ele blasfemou dizendo que era filho de Deus. E ele era Jesus. 8. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no petróleo, perguntou a Jesus, de onde você é? Pilatos disse, rapaz, quando ele ouviu aqui, ele diz que é filho de Deus. Pilatos disse, rapaz, será que esse homem é divino mesmo? Porque os gregos, né, eles tinham essa coisa de as pessoas serem Deus. César era considerado um Deus. E aí eles tinham aquele respeito a ele. Caramba, será que a gente vai matar um Deus e o castigo que vai vir sobre nós? Né? Aí ele ficou, aí disse, rapaz, eu vou lá e perguntou, de onde você é? De onde você veio? Mas Jesus não lhe respondeu nada. Então Pilatos advertiu, você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Oh, coitado. Não sabe ele que ele não é nada. Já aí Jesus respondeu. Aí Jesus falou assim, o Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado, que foi Caifás. E aí, o que é que a gente vê aqui? Pilatos era uma autoridade. E Pilatos era uma autoridade que Deus concedeu. Deus concedeu essa autoridade a Pilatos. Jesus falou, você tem autoridade porque Deus lhe deu autoridade para me crucificar. E aí a gente pergunta, como é que Deus dá autoridade para um homem mau? Não um líder mau, um rei mau. Quando um homem mau está no poder, é porque há uma punição ao povo mau. É um juízo dado para o povo que se afasta de Deus. Então, se nós temos um prefeito ruim, prefeito mau, presidente mau, qualquer autoridade, isso é castigo, é juízo de Deus para aquela nação que se afastou de Deus. E Pilatos era juízo de Deus na vida daquelas pessoas, daquela época. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo. Pilatos ainda assim queria soltá-lo. Mas os judeus gritavam, se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Aí pegou no calo de Pilatos. Porque era tipo assim, se César soubesse que Pilatos estava contra César, porque César era rei, então ninguém podia ser rei, porque quem era rei era César. Então aí Pilatos pensou, rapaz, eu vou ser executado, porque eu preciso continuar sendo amigo de César para manter a minha posição e para não ser executado. Então aqui é onde a gente vê o dilema de Pilatos, de escolher entre ser o amigo de Jesus e soltar Jesus, porque realmente ele reconhece que ele é inocente, ou ser amigo de César. Ou seja, você quer ser amigo de Jesus ou você quer ser amigo do mundo? Você quer agradar Jesus ou você quer agradar o mundo? Você quer viver para Jesus ou você quer viver para o mundo? Esse é o dilema que nós enfrentamos todos os dias. Todos os dias. É a gente decidir entre o nosso desejo ou a vontade de Jesus. Entre as drogas ou a vontade de Jesus para mim. Entre esse namoro ou a vontade de Jesus para mim. Entende esse dilema que nós precisamos escolher todos os dias? É melhor ser amigo de Jesus. É melhor ser amigo de quem te salva, de quem te sustenta, de quem te ama. É melhor ser amigo de quem entregou a vida por você, que pode te salvar, que pode te transformar, que pode te preencher por completo. Ou é melhor ser amigo do mundo, que é aquele prazer momentâneo e temporário? Aqui tem morte eterna, aqui tem vida eterna. Eita, Jesus! É desse jeito. E aí, quando Pilatos ouviu isso, infelizmente, eu vou ter que
condenar ele mesmo à crucificação, porque eu não posso perder meu cargo, eu não posso ser inimigo de César, eu não posso morrer. Então, quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, que era a cadeira do juiz, né? No lugar chamado pavimento, em hebraico, Gabatá. E era a preparação da Páscoa. João sempre enfatizando a questão da Páscoa, que é ele quer mostrar que Jesus é o Cordeiro Pascal. E na preparação da Páscoa, que era justamente esse dia, o que acontecia no dia da preparação da Páscoa? Acontecia a morte, o abate do Cordeiro na Páscoa. Vocês sabem que a Páscoa é a comemoração da saída do povo do Egito, né? Da libertação do povo do Egito. Isso foi escrito por Moisés, lá em Êxodo, e está acontecendo há milhares de anos antes desse dia que Jesus estava aqui para ser crucificado. Então, os soldados pegaram Jesus bem no dia da preparação da Páscoa para mostrar para nós que Jesus é o Cordeiro Pascal. Os soldados poderiam ter pego Jesus qualquer dia. Poderiam ter pego Jesus e, vamos deixar para sacrificar ele amanhã. Mas eles pegaram exatamente no dia da Páscoa para sacrificar ele, exatamente no dia da Páscoa, para cumprir, para mostrar para a gente que desde Êxodo, há milhares de anos atrás, que estava apontando para Jesus, porque era justamente no dia da preparação da Páscoa que o Cordeiro era abatido. Eu vou fazer uma correlação para vocês aqui, para vocês verem como a Bíblia é perfeita. A Páscoa, que é a saída do povo do Egito, era quando o Cordeiro era morto. Lembra que Deus falou assim para o povo lá: Moisés, diga ao povo que abata um cordeiro, pegue o sangue, né, passe na porta das casas, para quando o espírito da morte vier, que foi a última praga, o espírito da morte vier para para matar todos os primogênitos. Quando o espírito da morte chegar e ver o sangue do cordeiro na porta, ele não vai entrar. Então era uma proteção que os judeus fizeram com o sangue do cordeiro, para que a morte não entrasse dentro daquela casa. Então a Páscoa aqui acontecia o quê? O cordeiro era morto, e pegava o sangue e passava na porta. 3 dias depois da festa da Páscoa, acontecia a festa dos primeiros frutos. Isso você vai ver tudo lá no Antigo Testamento. Então, tinha a festa da Páscoa, 3 dias depois tinha a festa dos primeiros frutos. Então, o que era que acontecia nessa festa dos primeiros frutos? Eles pegavam os frutos, as primícias, né, os primeiros frutos daquela plantação, e elas eram apresentadas aos sacerdotes. Eles levavam até o sacerdote. O sacerdote pegava aqueles primeiros frutos e apresentava ao Senhor, e pedia para que o resto daquela colheita fosse tão perfeito, tão maravilhoso como aqueles primeiros frutos. Então, isso era um ritual que eles faziam na festa dos primeiros frutos. Pegavam os primeiros frutos, ofereciam a Deus e diziam: Deus, que o resto da nossa colheita seja desse jeito assim, seja tão perfeito como esses primeiros frutos. Aí, 50 dias depois da festa dos primeiros frutos, tinha a festa dos Pentecostes, que era a festa da grande colheita, onde eles iam fazer aquela colheita e tinha aquela grande festa. E aí vamos fazer a relação, essa correlação com Jesus. Então, na Páscoa, o cordeiro era morto. Na Páscoa, Jesus morre. Jesus é quem pega, Jesus morre e diz assim: quem pegar o meu sangue e passar na sua vida, não morrerá, mas viverá para sempre. Aleluia. Veja só. Então, aquele sangue do cordeiro lá em Êxodo, que livraram ele da morte, hoje é o sangue de Jesus derramado na cruz, que derramado sobre nossa vida, passado sobre nossa vida, nos livra da morte eterna e nós viveremos para sempre. E aí, 3 dias depois, tinha a festa dos primeiros frutos. Foi o que aconteceu depois que Jesus morreu. 3 dias depois, ele ressuscitou. Jesus ressuscita. Jesus era o exemplo daquilo que iríamos viver. Jesus, ele tinha já aqui, ali o seu corpo glorificado, aquele corpo glorificado que atravessava as paredes, que comia. Então, era um corpo glorificado. E aí a gente está vendo o quê? Que, como Paulo falou, que Jesus era a primícia. Do mesmo jeito que Jesus ele teve o corpo glorificado, um dia nós também
nós, iremos ter o nosso corpo glorificado. Então Jesus está dizendo, Pai, da mesma forma que eu fui glorificado com o meu corpo, eu também quero que todos esses que eu ganhei, né, para ti, também sejam como eu sou, a primícia. Veja que coisa linda. E aí, 50 dias depois de Jesus ter ressuscitado, o que é que acontece? Vem Atos, capítulo 2, onde os discípulos de Jesus estavam ali sentados, esperando o poder descer do céu, que era o Espírito Santo. E aí, o que foi que aconteceu depois daquele derramamento do Espírito sobre aqueles discípulos e aquelas pessoas? 3.000 pessoas se converteram naquele dia, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou. E aquele dia foi a grande colheita. Eita, aleluia! A Bíblia toda só fala de Jesus. É tudo sobre Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Eita, Jesus. Aí, ó, era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus, eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifique-o. Devo crucificar o rei de vocês? Pilatos sempre reconhecendo ele. E os principais sacerdotes responderam, não temos rei senão César. Gente do céu. Eles não gostavam de César, eles odiavam César. Mas eles disseram, eu prefiro ficar do lado de César do que do lado do rei Jesus. Meu Deus. 16. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram. Jesus carregando ele mesmo a sua cruz. Naquela época eles carregavam só aquela parte horizontal. A parte vertical não. Então eles andavam carregando aquilo ali. Para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. 19. Pilatos escreveu também o título e colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Naquela época eles tinham o costume de pendurar uma placa no pescoço para dizer qual foi o crime que ele cometeu para estar sendo crucificado. E aí, o de Jesus, intencionalmente, né, porque era a vontade de Deus, ele colocou Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Eita, Jesus ele não é só o rei dos judeus, Jesus é o rei do mundo. Ele estava nos 3 idiomas para que todos conseguissem entender. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim, ele disse, sou rei dos judeus. E Pilatos respondeu, o que eu escrevi, escrevi. Então Pilatos ele estava querendo humilhar Jesus, mas ele estava profetizando, fazendo a vontade de Deus. Então ninguém impede o que Deus quer fazer na nossa vida, porque até mesmo uma humilhação vira uma profecia. As pessoas podem lhe humilhar, lhe caluniar, puxar seu tapete, fazer de tudo para lhe derrubar, mas nada disso vai impedir o que Deus tem para realizar na sua vida e na minha vida. Aleluia. 23. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sorte. Então a túnica de Jesus ela era valiosa. Isso já estava escrito no Salmo 22, 18. E aí como é que Jesus ia adivinhar isso? Foram os soldados que fizeram isso. Mas já estava escrito há muitos anos atrás, Salmo 22, 18. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sorte. Gente, isso está escrito no Salmo 22, muitos anos antes disso acontecer. E nós estamos vendo aqui os soldados fazendo o que estava escrito. Eita, Jesus! E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena.
Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, quem é esse discípulo amado aqui, gente, que está aqui até o fim com Jesus? João. João foi o único discípulo que permaneceu até o fim do lado de Jesus. O que foi que fez João ser tão fiel até o fim a Jesus? Era isso aqui, ó. Amado. Ele compreendeu o amor de Deus, o amor de Jesus por ele. Só quem compreende o amor de Jesus é que vai até o fim. É como eu falei, o nosso maior desafio não é amar a Deus, não é se esforçar para amar a Deus. O nosso maior desafio é compreender o tamanho desse amor que Ele tem por nós. É isso que nós devemos fazer. Então, ele entendeu o amor de Deus, que é a única forma de nos fazer perseverar até o fim. Depois, 27. E disse, mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus, crucificado, sofrendo, naquela angústia, ele ainda pensou na mãe. Ei, cuide dela, cuide da minha mãe. Jesus, como tu és maravilhoso. Mesmo na cruz, ele estava cuidando, servindo o outro, pois era a sua natureza, ele não precisava se esforçar. Mesmo morrendo, a natureza dele era essa, era de cuidar, era de amar. Jesus se preocupou com sua mãe, cuidou dela. Então, provavelmente, eu não sei, mas José também já deveria ter morrido, e aí ela passou a ser cuidada por João. 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Eita, Jesus, por quê? Porque ele sabia desse Salmo 69. Eita, Jesus é o próprio Salmo, Jesus é as escrituras. Salmo 69, 21. Jesus sabia que chegou a hora. E olha o que ele fala. 69, 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Salmo 69, 21. E olha, nós vendo isso aqui, ó. Estavam ali um vaso cheio de vinagre. Olha o 29. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num canício de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Gente, veja só, o vinagre, para se cumprir as escrituras, e olha essa palavra aqui, ó, isopo, um canício de isopo. Você sabe onde é que tem essa palavra isopo na Bíblia? Sabe onde ela está escrita? Essa palavra isopo, você vai ver ela lá em Êxodo 12, 22. Vamos ver o que é isopo? 12, 22. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. O isopo que foi usado para melar de sangue do cordeiro e passar no umbral da porta foi citado no sacrifício de Jesus. Quando ele estava derramando o sangue dele naquela cruz, havia ali um caniço de isopo. Era para ser melado com o sangue de Jesus. Caramba! E aí, quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, agora está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Esse está consumado, na época, era escrito num boleto, numa dívida que estava paga. Terminou, essa dívida, está paga totalmente. Aí a gente colocava assim embaixo, está consumado. Então, significava, pagou, está pago completamente. E Jesus pagou completamente a minha e a sua dívida na cruz. E ele falou, está consumado, está pago. E inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito. Jesus não foi morto, ele se entregou. Ninguém mata Jesus, ele entregou o seu Espírito. Glória a Deus. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação da Páscoa e era o grande dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados
que fossem tirados da cruz. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus primeiro, de um depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quando saía sangue e água, era sinal de que aquela pessoa estava morta. Então isso aconteceu para que realmente fosse comprovado que Jesus morreu e depois ele ressuscitou. Então por que tem a prova de que ele morreu? Porque saiu água e sangue. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. João viu, ele foi uma testemunha ocular. Esse João que está escrevendo aqui, ó, ele viu toda essa cena. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Glória a Deus. Então, ó, lá em Salmos 34:20. Salmo 34:20. Olha o que diz aqui, gente. Eles quebraram os ossos porque assim, eles queriam acelerar a morte. Então, ele quebrava as pernas, porque aí a pessoa não conseguia mais se sustentar com as pernas e se pendurava, eram pendurados pelo braço, e aí eles não conseguiam mais respirar. Então, eles morriam por asfixia. Só que, como Jesus já estava morto, não tinha necessidade de acelerar a morte quebrando as pernas. Mas, nada mais, nada menos, foi para cumprir a profecia, que diz aqui, ó, Salmos 34:20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Glória a Deus. E outro, Êxodo 12:46. Olha aqui, ó, falando, naquela época, falando daquele cordeiro que Deus mandou matar. Aí fala assim, 12:46. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Oh, meu Deus, Jesus é o cordeiro, gente. Aleluia. Como a palavra de Deus é perfeita, perfeita. Meu Jesus. 37. E outra vez diz a Escritura, olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, lembra de Nicodemos? Aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Gente, Nicodemos nasceu de novo. Lembra que Jesus falou que ele precisava nascer de novo? E naquela conversa, ele estava sendo gerado por Deus. E aqui nós vemos que Nicodemos nasceu de novo. Ele foi lá cuidar do corpo do Messias, cuidar do corpo de Jesus, embalsamar, limpar, envolver naquele pano, como era de costume dele. Então, ele e José de Arimateia foram lá para cuidar do corpo morto de Jesus. O corpo morto de Jesus. Quantas pessoas, porque o corpo de Cristo somos nós, né? A igreja de Cristo. Quantas pessoas estão mortas por dentro, se afastaram da igreja, se afastaram do caminho de Deus. Né? Então, que Jesus levante pessoas para estarem cuidando desses corpos mortos de Jesus, para estarem cuidando daqueles machucados, feridos pela própria igreja, pelas próprias pessoas. Por mais José de Arimateia e Nicodemos. 41. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Aleluia, meu Deus, que palavra maravilhosa. Como Jesus nos ama. Jesus se entregou por mim, por você. Jesus nos ama tanto que a gente precisa entender, compreender a grandeza desse amor. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, venha transformar nosso entendimento. Nos dá, Senhor, capacidade de compreender esse teu amor por nós, Pai. Porque é isso que vai fazer a nossa vida ser transformada.
É isso que vai fazer a gente viver para ti, permanecer até o fim contigo, crendo na tua volta, crendo na vida eterna ao teu lado, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra é tão perfeita. Obrigada porque o Senhor nos revelou, Senhor. O Senhor revelou essa palavra hoje maravilhosa para nós. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado em revelar para nós. Que a gente possa crer, Senhor, em cada letra que está aqui, Senhor, porque a tua palavra é perfeita, é viva, é real. Obrigada, Pai, por mais um dia tão especial. Obrigada por mais um dia que estamos aqui perseverando, Senhor, diante da tua palavra, com sede de ti, Senhor. Abençoa cada um que está aqui, Senhor, nos assistindo. Derrama, Senhor, teu sangue sobre a vida deles, Senhor, para que eles possam ser livres, Senhor, para que eles possam ter vida eterna. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor irá fazer. Obrigada porque o Senhor está fazendo grandes coisas em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pelo teu sacrifício na cruz, que é a maior bênção, o maior presente que a gente poderia ter ganho. É esse. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eita, Jesus, que capítulo. E é isso, gente. Se você gostou, curte, compartilha, ativa as notificações para não perder. Amanhã, capítulo 20. Faltam só mais 2 capítulos. E, meu Deus, que série maravilhosa. Que estudo maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Até o próximo vídeo, tá bom? Até amanhã. Beijo, tchau.